para a gente fazer uma resenha Bom dia, antes pessoal. do Morning Call. Bom dia, Maiana. Bom dia, Bruno. Se apresente aí para a nossa audiência e para que você possa fazer os seus comentários. Bom, eu sou a Maiana, eu trabalho num escritório de mais de 10 anos da Perspective Investimentos. Nós somos contratados do BTG Pactual e hoje eu atuo como head de expansão do escritório. E eu estou aqui para falar um pouco mais com vocês a respeito da ata do Copom que saiu hoje. Boa. E você, Bruno, se apresenta aí para o povo. Analista Mandrake, CNPI, companheiro seu e fiel escudeiro, e agora também companheiro da Mai. E vamos lá, né, comentar um pouquinho desses juros. A Mai está afiada aí sobre o cenário que o Robertinho vai colocar para a gente e vamos assoprar petróleo para baixo e dólar para baixo, para que ele se concretize. O mercado hoje está menos triste, curvas de juros fechando todas aqui e nos Estados Unidos. Então talvez a gente tenha aí um respiro no meio do pregão, assim torço. E a Mai caiu ou não? Caiu aqui, acho que deu uma estabilidade, voltei já. Foi muita emoção. O Roberto tá online aqui, daqui a pouco ele vai cornetar a gente. Mas vamos lá, dia especial hoje, terça-feira é um dia bem... Eu acho, pessoal, não sei se a Mai tem a mesma opinião, e você também, Gui, é talvez o dia mais importante do mês seja hoje. Lógico que a gente vai ter que ficar monitorando o petróleo, que é um saco, né? E também o dólar. Tomara que o dólar arrefeça. Sensacional. E aí, Mar, comenta um pouquinho aí para nós da ata, para que a gente possa entender daqui para frente como é que a gente distribui o nosso din-din. Tá, então vamos lá. Nós tivemos na última quarta-feira, né, por unanimidade, a taxa de juros, a Selic, ela subiu em 1 ponto percentual, e nós estamos com uma Selic a 12,75 ao ano, né? Já é a 10ª alta consecutiva de um cenário que se iniciou em março de 2021, decorrente de toda essa pressão inflacionária que anteriormente veio desse choque de oferta e demanda, né, desse descasamento, pela consequência mesmo da pandemia, do Covid. Mas não o suficiente, agora nós temos um conflito geopolítico, né, entre Rússia e Ucrânia, e uma nova onda de Covid na China. Então, a gente está vendo essa pressão inflacionária, né? E o Copom indicou, até aqui na ata de hoje, que ainda vai ocorrer apertos monetários, mas possivelmente menor, né? Agora a gente teve 1%, né, 100 pontos base, e possivelmente na próxima reunião será um aperto um pouco menor. Nós estamos no maior nível de Selic desde 2017. Nós tivemos Selic a 14,25 em 2015, 16, e depois ela veio arrefecendo, né? Em agosto de 2020, chegou a bater 2%, e desde então a gente tem visto essa subida gradativa. A Selic, ela é o principal instrumento para controlar a inflação, né? Então, que a inflação que é medida pelo IPCA, e a gente teve agora em março maior IPCA desde o Plano Real, em 1994, de 1,62%, e chegou a 11,3% no acumulado dos últimos 12 meses. Ao passo que a meta, né, do Banco Central é 3,5% nos 12 meses, no acumulado, com uma margem de erro de 1,5% para mais ou para menos. A projeção do Focus para a inflação em 2022 é em 7,9%, em 2023, 4,1%. Ao passo que hoje na ata o Copom indica uma projeção de inflação de 7,3% em 2022, bem acima do centro da meta, e em 3,4% em 2023. Mas eu até estava comentando com os meninos aqui que isso vai depender muito do preço do barril de petróleo, que eles esperam uma expectativa de $100, e também da bandeira amarela, né? Em dezembro de 2022, 2023, se a gente tiver essa bandeira amarela, isso, né, contribuir para essa inflação menor. E o final do ano, na ata hoje, tanto o Boletim Focus quanto a ata do Copom é 13,25 a Selic, a projeção de Selic, e 9,25 a projeção de Selic para 2023.
Alta ainda, né? O Roberto Campos Neto, ele fala que o futuro, né, dessas taxas vai depender ainda da extensão dos efeitos da guerra, né, dos efeitos do conflito de Rússia e Ucrânia, que a gente ainda, né, tem isso vigente. E também da evolução da atividade econômica, do balanço de risco e das projeções da expectativa da inflação para o horizonte relevante da política monetária. No câmbio, isso pode, né, a gente atrair investidor estrangeiro, porque hoje nós temos um dos maiores juros nominais, e para os próximos 12 meses, o Brasil é o maior juro real do mundo. Então, é o juro nominal descontado da inflação, né? Nós temos o maior juro real, então isso pode atrair investidor, mas a gente sabe que também lá fora, exceto a China, está tendo esse aumento, né, esse aperto monetário, inclusive o Fed subiu 50 pontos base, né, os títulos norte-americanos, Fed Funds, e foi a maior alta dos últimos 22 anos. Então, lá a gente está numa inflação também da maior dos últimos 40 anos, que foi um acumulado de 8%. Então, está tendo uma subida, né, de taxa de juros lá fora também. A gente sabe que lá a gente tem um outro cenário, né, um cenário que está tendo essa inflação alta, esse aperto monetário, mas uma situação de pleno emprego. Já no Brasil, a gente tem aquela tríplice coroa que a gente fala, né, que é um desemprego de 2 dígitos, uma inflação muito alta e um aperto monetário que pode vir a desacelerar, né, estagnar o crescimento econômico. Então, a gente está cautelosamente otimista. Eu acho que o importante é a gente saber navegar. A gente tem hoje um cenário de Selic mais alta, então a gente tem muita oportunidade também na renda fixa, e não só aqui, né, global. E acredito que seja isso. Também tem risco fiscal, né, que a gente está até na própria ata do Copom, eles falam aqui que a discussão da política monetária, os cenários para a inflação ainda tem um risco fiscal que eles estão monitorando. E acredito que seja isso, um otimismo cauteloso, como diz os gestores. Eu estou cauteloso, mas eu estou otimista, mas é bem isso mesmo. E eu acho que, o que você mais marcou aí na oratória da ata é os 13,25 com possibilidade de uma nova alta, a depender de como é que vai ser a ressaca pós-guerra aí, né? Inflação pós-guerra. A gente já fala, também a gente comentou, né, na data de ontem, já tem várias casas falando em 13,75 e 14. Né? O Galapagos fala em 13,75, a Asset, o pessoal da Capitalo, que a gente teve uma reunião de cenários ontem, então já fala 13,75, e ao passo que o Focus e o Copom, mas a própria ata do Copom fala que vai depender de todos esses fatores que eu já listei aqui. Então, que pode ser que a gente ainda tenha uma frustração nessa expectativa, tanto de Selic quanto de inflação. E aí eles vão, fazendo esse aperto monetário conforme for tendo esses resultados. Exato. Eu acho que o mais natural é caminhar. Aí o Brunão pode dar uma sequência aí, mas eu acho que o natural é caminhar para uns 13,75, acho que um teto máximo aí. Felizmente ou infelizmente, depende dos olhos do que você vai querer ver, mas vejo que daí cautelosamente fico otimista para o câmbio, para o renda fixa e para as ações de banco. Não consigo ver nada diferente disso para os próximos 3 a 6 meses depois de uma ata dessa. Cenário de inflação alta, a gente tem que olhar, né, falando de renda variável, ações boas, pagadora de dividendos, commodities, né, e se proteger um pouco com inflação, pós-fixado. Exato. E claro, com várias oportunidades também para o longo prazo, né, porque está extremamente descontado, né, tanto aqui quanto lá fora. É isso, eu acho que o cautelosamente otimista seria ali mais ou menos uns 70% renda fixa, 30% renda variável, ou até acima disso. E para tentar se proteger, é aquela tese, eu acho que é a mais básica da Faria Lima, que seria ficar muito no setor financeiro, dividendos, como a Mai falou, utilidade pública ainda, você vai conseguir esses reajustes se a inflação, que deve pressionar ainda em abril, não espero que em junho, quando sair a inflação de maio,
já espero um arrefecimento. Acho que amanhã vai sair um combo, né? Inflação aqui, inflação norte-americana, as duas vão acabar pressionando o Robertinho. O que é estranho, e a Mai comentou, e é muito legal isso, que para os próximos 12 meses, pessoal, a gente é o melhor carry trade do mundo, né? O melhor juros real é o nosso, e mesmo assim, por hora, sem nenhum risco fiscal extra, o dólar não cede, tá? Então é um problemaço esse fluxo financeiro para o dólar, principalmente para o nosso dólar derivativo aqui, né? Me parece que a balança comercial a gente tem ainda a entrada de dólar para cá, principalmente da parte de exportação, do agro, mas o câmbio não cedendo é um pouco, pressiona bastante, esses 13,75, e para mim não seria cenário base, não seria um cenário que a Bolsa conseguiria segurar os 102 mil pontos, por exemplo, 102, 104 mil pontos que nós estamos atualmente. Se essa curva abrir, principalmente a 2023, que a gente vai comentar aqui logo logo, eu acho que a gente perde esse fundo aí, né? Porque lá no estresse da PEC dos precatórios, o máximo que o mercado conseguiu ir ali é 13,25, 13, 12,75, até graficamente 12,75. Se a gente abrir para além disso, o fundinho que foi feito ali o fundo que foi feito no preço da PEC dos precatórios não teria fundamento, principalmente a curva de juros, que é o que mais está fazendo preço ultimamente na nossa bolsa, não teria fundamento para segurar os 102. Isso já gera para a gente um posicionamento, tá? Super defensivo para esse ano. Acho que isso é o beabá. Agora, para trading, para especulação, para alocação desse segundo trimestre para terceiro tri, cabe aí, de repente, mais uma pernadinha de short nas ações até de crescimento, porque já caíram bastante, mas talvez caiam mais, porque a curva abriu além daquilo que o mercado colocou no valuation dos fluxos descontados lá. Mas o cenário está muito mais no final das quedas, pelo menos na minha opinião, para a renda variável aqui no Brasil, porque a nossa política monetária já saiu bem na frente, como a Maia falou, a gente tem 12 meses aí, pessoal, de uma dívida violenta que o nosso Estado está arcando, porque está colocando aí PCA mais 6, PCA mais vários e um CDI gigantesco. Então, filhos e netos aqui provavelmente vão arcar com uma dívida dessa, tá certo? Mas deve trazer dólar para cá. Então, me parece que quem está mentindo é essa alta do real, mas, pessoal, se ela permanecer, vai pressionar o Banco Central para, na próxima reunião, em junho, subir mais do que 0,50. Eu acho que estressaria demais o mercado, mas vocês falaram, né? Tem casas colocando a 13,75, então a gente ganha, entre aspas, mais uns 2 meses de short estratégico em alguns ativos aí, e de acumulação, como a Mai falou, do ICOM e do IMOB no melhor cenário possível. Quem é holder ganha mais tempo para aplicar, porque a gente tem mais um pouquinho de abertura de juros, o que vai e deve fazer preço. Hoje, especificamente, está fechando, que deve ser um hiato aí de alta, ou pelo menos de não queda na nossa bolsa, finalmente. Graças a Deus. E aí, Má, nossa, eu não aguento mais, eu falei na rádio agora. O cara confirmou assim, ó, confirma o contrato de dólar pra mim. Falei, pô, o WDOM, é o que eu mais tô perdendo. Não dá, a gente não aguenta mais o dólar subir, a bolsa cair. Eu, pelo menos, em particular, não aguento mais. Então, hoje é dia de lavar a égua e dar uma aliviada. Senão tá difícil. E aí, Má, algo que você queira adicionar, seja da ata ou qualquer outra atividade aí que você acompanhou no mercado, ou você finaliza aqui trazendo 13,25 na cara do cidadão que nos ouve e as perspectivas de Roberto Campos Neto. Exatamente, é isso. Até em relação ao câmbio na ata hoje, comentando um pouco o que o Bruno falou, eles têm uma expectativa de um câmbio a 4,95, mas tudo vai depender da decorrência dessa pressão inflacionária lá fora, o efeito, né, desse conflito e petróleo, né? Então, assim, para esse câmbio de 4,95, o petróleo tem que estar abaixo de $100 o barril. Então, é uma expectativa, né? Mas é isso, eu acho que eu até comentei tudo sobre a ata que saiu aqui do Copom e vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Sensacional. Agradeço imensamente você ter acordado cedo, acompanhado a ata e ter trazido esse conteúdo para a gente. A Conecta está de braços abertos aqui, está portas abertas, fique à vontade sempre que você
tiver aí conteúdo para trazer para os nossos ouvintes, vai ser um prazer ter você aqui no Morning Call. Eu que agradeço o convite, eu já era espectadora, né, de vocês, conheci vocês porque eu estava aqui do outro lado, né, ouvindo, gosto muito, admiro muito, já falei para vocês anteriormente, que eu gosto muito da forma que vocês, a didática, né, e acordar cedo, inclusive eu estou no Mato Grosso, porque no nosso escritório nós temos filial em São Paulo, em São Luís do Maranhão. No Maranhão nós somos o maior escritório do estado, e aqui no Mato Grosso, em Rondonópolis, e aqui o fuso é diferente, então é 1 hora a menos. Então a ata saiu aqui às 7 da manhã. Aqui, pô, você me desculpa, e aí eu sabia falei, não, eu desse preciso ler a ata para poder falar lá com o Gui, mas o prazer é todo meu, e estou super à disposição, tá? Para poder participar aqui do Morning Call. Sensacional. Vende dólar, compre a índice hoje, que vai ter valido a pena se acordar. Aí isso aí é com o Bruno. Ih, jogou pra mim. A culpa é sua, Pé. Valeu, Maia. Obrigadão. Ótimo conteúdo. Vamos ver se a gente consegue ter uma bola de cristal 10 aí para ajudar. Jogar um tudo. Búzios, quem sabe a gente consegue. Isso. O Andiná e o Walter Mercado aqui. Obrigadão. Bom dia aí. Valeu, Mar. Beijão, Bom dia dia, pra você. até mais.